Olá, boa noite. Tá dizendo aqui que estão verificando a conexão. Ok, agora. Conexão ok. Boa noite para todos vocês que estão entrando. Espero que vocês estejam bem. A gente vai falar de um assunto muito importante hoje. Enfim, para quem não me conhece, eu sou a Fabiana Scaranzi. Eu sou jornalista, eu sou especialista no comportamento feminino e também sou aluna de psicologia da Unisa, minha terceira faculdade, ó. Eu e a Unisa estamos ali, ó, juntinho, todas as manhãs. E a gente vai falar, eles me convidaram para conduzir essa live numa conversa da maior importância para a gente falar sobre doação de medula óssea. E o nosso objetivo aqui é realmente ajudar, é orientar, né, é incentivar a doação, lógico, né, porque é um gesto que pode salvar vidas, pode trazer alegria, pode trazer mais saúde para as pessoas que precisam. Né? O que eu aprendi hoje sobre isso? A doação de medula óssea é uma importante forma para o tratamento de pacientes com doenças que comprometem a produção hormonal, a produção normal. Tocou aqui, meu. Ó, já tem um monte de perguntas chegando aqui, gente. Um monte de perguntas chegando. Então, comprometem a produção normal de células sanguíneas, como as leucemias, por exemplo. Mas tem mais de 80 doenças que podem ser tratadas por meio da doação de medula óssea, né? Portadores de aplasia de medula óssea e síndromes de imunodeficiência congênita. Mas eu vou chamar aqui uma pessoa feríssima que vai falar tudo para vocês sobre esse assunto e vou dizer aqui quais as credenciais da doutora Carmen Silvia Vergueiro. Olha só, a doutora Carmen possui graduação em Medicina pela Universidade de Santo Amaro, é mestre em Hematologia pela Escola Paulista de Medicina, tem doutorado em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente. Ela é fundadora e presidente da Associação da Medula Óssea, a AMEU, onde desenvolve projetos para o apoio ao transplante de medula, ou seja, a gente vai fazer um monte de perguntas. Eu já tá pipocando aqui no meu celular várias perguntas. Eu já trouxe várias perguntas também para fazer para a doutora Carmen. Então vamos lá, deixa eu chamar a doutora Carmen aqui. Vamos lá. Que vai explicar tudinho pra gente sobre esse assunto mega importante, né? Olá, Oi. doutora, boa noite. Seja Boa muito noite, Fabiana. bem-vinda. Agradecemos muito a sua disponibilidade por estar aqui com a gente para falar de um assunto tão importante. É um prazer muito grande. Eu adorei o convite. Eu sou formada pela Unisa, né, pela Universidade de Santo Amaro. Então, assim, fiquei na maior felicidade de poder participar e estar em contato com vocês e poder dar alguma contribuição. Achei sensacional Legal, o convite. bacana, então. Bom, vamos começar. Eu queria que a senhora começasse explicando o que é medula óssea. Ok. Então, bom, medula óssea é a fábrica do sangue, onde a gente produz os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Tá? Então, todas as células do sangue são produzidas pela medula. Ela fica dentro do osso, de todos os ossos do nosso corpo. Então, aquele lugar, quando a gente quebra um osso de galinha, que a gente vê aquele vermelhinho lá dentro, aquilo é medula óssea. A gente popularmente chama também de tutano. Tá? Tá? Então, aquele espacinho dentro do osso é que tem as células que dão origem para o sangue. A gente chama de células progenitoras ou células mãe, do inglês é stem cell. Tá? Então, são as células que vão dar origem para o sangue. Elas saem de dentro do osso e daí elas, quando amadurecem, elas vão parar nas nossas veias. Tá. Então, essa é a medula. E aí, só uma coisa que assim, é importante já de cara Tá, falar, para ninguém tá. confundir, que não tem nada a ver com a coluna vertebral. Porque todo mundo fala, ai, não vou doar medula óssea porque eu vou mexer, vou ficar paralítico, não sei o quê. Não, não é nada disso. Medula é a parte interna de vários órgãos, é um termo médico que a gente usa. Inclusive, não é, vamos dizer, na coluna. Ela passa por vários órgãos. Que órgãos? Todo, Todos os órgãos? todos os nossos ossos
tem Ah, essa parte de dentro, que é o tutano, que produz sangue. E conforme a gente vai ficando mais velho, aí vão ficando só os ossos chatos, os ossos da coluna, que produzem mais sangue, né? A medula vai envelhecendo e aí os ossos vão ficando amarelos, que a gente diz, vai mudando de cor, vão deixando de produzir. Mas o local de produção do sangue é dentro do osso, no interior de qualquer osso, ok? tá. Essa é a medula óssea. Aham. Porque eu acho assim, é legal a gente super, né, especificar e falar mesmo, porque eu acho que as pessoas têm pouco conhecimento, as pessoas falam pouco sobre doação de medula, né? As pessoas falam até mais sobre vamos doar sangue e tal, mas doar medula a gente não ouve muito. Então, acho que é muito importante a gente esclarecer mesmo. Às vezes é falta de informação, né, doutora? Às vezes alguém até não doou por falta de informação. Bom, quem necessita de um transplante de medula? Bom, Fabiana, cada vez a gente amplia mais. Ah, na maior parte das vezes, são pessoas com doenças do sangue, tá? Doenças câncer do sangue. Então, a maior parte dos pacientes que vai para transplante são pacientes com leucemia Leucemia. aguda, que é um Aham. câncer do sangue, leucemia, síndrome mielodisplásica, linfomas. Então, essas são as doenças mais frequentes, são doenças que têm origem nas células do sangue. Mas existem outras doenças também que a pessoa pode se beneficiar com um transplante. Então, tem doenças genéticas, tá? Por exemplo, a criança nasce, no Brasil é muito comum, com uma anemia que chama anemia falciforme. É uma doença genética e que o sangue dessa pessoa, ele quebra facilmente, ele lisa Ah, muito facilmente. Isso é por uma mutação que a pessoa herda, nasce com isso. E aí ela passa a vida inteira tendo uma série de morbidades, uma série de complicações em vários lugares do corpo, porque essas hemácias que ela produz, elas não só quebram muito, como também entopem os canais, os vasos todos. mas como Então a elas pessoa, quebram? Como elas quebram? Explica pra gente. elas, Hoje eu vou elas, virar a elas senhora de ponta cabeça hoje para entender tudo aqui. Vamos lá. não tem problema. Então, na anemia falciforme, Aham. existe uma mutação que faz com que a célula vermelha não tenha a elasticidade que ela deve ter. Ela se Entendi. deforma e daí ela quebra quando ela chega no vaso muito pequenininho. E essas Hum. pessoas que nascem com anemia falciforme, elas vivem tendo que fazer transfusão, elas vivem sendo internadas porque cada vez que elas têm alguma infecção, essa deformidade que acontece nas hemácias piora. Então, ela tem muitas complicações, elas têm uma qualidade de vida muito ruim. E Tá. morrem, tem uma mortalidade grande, assim, em torno dos 40 anos, 50 anos. Eles têm uma expectativa de vida menor do que a população normal. Então, mas Então, se elas podem se beneficiar, por exemplo, com com o a doação de transplante. medula. Aham, com Exatamente. transplante. Porque o que a gente faz quando a gente transplanta? A gente muda a fábrica do sangue. A gente Hum. destrói a fábrica do sangue que está errada, que não está funcionando direito, e coloca de uma outra pessoa. Então começa uma Aham. produção de uma outra, tem uma outra matriz, né, Hum. funcionando. Essa Tá. é a ideia. Então, essas doenças genéticas, que aí a gente está falando, eu falei da anemia falciforme, mas tem Uhum. a talassemia, tem também aquelas doenças que a criança nasce sem produzir glóbulo branco, então ela não tem defesa. São as crianças SCIDs, que a gente Tá. chama. Elas não têm defesa contra a bactéria, contra vírus, então elas morrem muito cedo por infecção. Se você troca essa fábrica, ela passa a produzir glóbulo branco e ela pode ter uma vida normal. Então, Uhum. tem uma série de doenças genéticas que podem ser beneficiadas com transplante e tem essas doenças malignas que são do sangue, né, que são as que a gente usa o maior número de transplantes. Então, que daí são as leucemias agudas, os linfomas, síndrome mielodisplásica e tem também a aplasia de medula, que é quando a medula ela para de funcionar total, ela zera a produção. Essa doença também, com o transplante, ela pode ser curada. Tá. E quem é que pode ser um doador? Bom, aí, então, doador é, é mais ou menos o mesmo critério que a gente usa para doação de sangue. Então, tem que ser uma pessoa saudável, tá? Uhum. 18 a 55 anos. Os melhores doadores são os mais jovens, para ter um melhor resultado, são até 30 anos.
e tem que ter bom estado de saúde. Esse é o princípio. Então, não ter nenhuma doença infecciosa, transmissível, e também a pessoa que vai doar, ela tem que estar bem, ela não pode ter arritmia, não pode ter câncer, não pode ter nada que ponha ela em risco e nem que ela vá passar para o paciente, né? Entendi, Então, hepatite, né? Porque sangue, isso, eu já sou doadora de sangue há alguns anos, faço isso. Eu não fiz agora desde que começou a pandemia, mas enfim, logo, isso. logo, assim que eu puder, eu vou fazer, porque eu comecei há alguns anos e não parei mais. Acho que é muito importante a gente fazer isso. Mas por isso que eu estou te perguntando, então, porque tem ali uns requisitos, né, de hepatite, de doenças Chagas, malária, infecto-contagiosas. hepatite, isso. Então, essas doenças que a gente elimina do doador de sangue, a gente também elimina do Tá, doador de medula. E, além disso, a gente faz uma avaliação depois, se o doador for mesmo selecionado, a gente vai fazer uma avaliação para ver se ele não vai ser prejudicado, se ele está bem, se ele pode doar. Mas, a tá. princípio, então, teve 18 a 55 anos, bom estado de saúde. Tá? Aham. Aí tem duas etapas a doação. É diferente da doação de sangue. Por quê? Na doação de sangue, a gente vai lá um determinado dia, dá o braço, doa, acabou, está feita a doação, né? Num dia você resolveu a história. Aham. Na doação de medula, tem algumas coisas diferentes. Por quê? Primeiro, para que você realmente possa ser doador, precisa ter alguém compatível com você. Então, precisa ter a compatibilidade entre o doador e o receptor. Então, Ah, a doação, ela é feita em duas etapas. A gente primeiro vai lá no hemocentro e colhe uma amostra de sangue. Aí, essa amostra de sangue vai ser usada para fazer o teste de compatibilidade. Então, a primeira vez a gente vai fazer um cadastro. A gente vai, deixa os nossos dados pessoais, como você preenche os dados de um banco, tá. dá todos os seus dados e colhe uma amostrinha de sangue. Com isso, eles fazem ali o teste de compatibilidade, vamos ver qual é a sua compatibilidade. E põe esses dados da compatibilidade e os seus dados cadastrais num banco, que é um banco nacional, um registro de doadores de medula. REDOME, que chama, Registro de Doadores de Medula. Então, são as Aham. pessoas que voluntárias vão e se cadastram. Aí, que nem o Daniel, muito bem, que está falando que é doador de sangue e de medula. E de Beleza. medula, ó. Aham. Então, ele deve ter se cadastrado como doador. Essa é a primeira parte, a gente se Tá, cadastra como doador. E aí tá. ficam os nossos dados nesse registro, que é um registro do Ministério, tá? Aí o outro lado é o paciente. Então, quando eu tenho um paciente que precisa de doador, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar na família se tem alguém compatível, tá? O melhor doador é aquele irmão que seja idêntico. A chance da gente achar um irmão idêntico é de 25% geneticamente, tá? Então, se você tem mais irmãos, essa chance pode aumentar, mas cada irmão é Ah. 25%. Então, em média, 30% dos pacientes conseguem achar um doador na família, né? Mas por quê? Ou Por que a de... senhora falou? Por que a senhora citou só irmão, doutora? Assim, a primeira possibilidade, a primeira coisa que a gente faz é Ah, procurar um irmão compatível, porque geneticamente a chance de você achar alguém compatível é muito pequena quando a gente olha alguém da população aleatoriamente. não, mas por Mas, exemplo, não podia ser a mãe, ou o pai, por exemplo? então, deixa eu te explicar. Ah, Sim, a gente herda esse sistema HLA da compatibilidade, a gente herda metade da informação vem do pai e metade da informação vem da mãe. aham. Então, a minha mãe sempre vai ser 50% do que eu sou, e meu pai 50%. Eles não Tá. vão ser idênticos, Uhum. tá? Agora, se de algum irmão meu herdar a mesma herança que eu tive, é de 25%. Então, eu posso ter tanto um irmão que tem herdado as duas metades completamente diferentes, como Tá, ele pode herdar exatamente as mesmas metades que eu herdei. E tá, aí, essa chance entendi. é de 25%. Então, a gente procura um irmão. E se encontra algum irmão compatível. Se tiver o irmão, esse é o melhor doador. É esse que vai ser selecionado. Mas a gente cada vez tem famílias com menos irmãos, né? Famílias menores. É. E muitos irmãos que não são mais do mesmo pai e da mesma mãe. E Uhum. daí tem a chance, é a mesma coisa, é pequena. Então, foi criado esse registro de doadores voluntários. Quando você não acha o doador, você vai para a gente chama de doador alternativo, Você né? vai para Então, aí esse você tem algumas. banco e procura nesse banco quem é compatível com você.
Você Tá, vai, a gente coloca a tipagem do nosso paciente que está precisando do transplante lá num registro que também é do Ministério, que é o REREME, Registro de Receptores, e esses dois registros ficam se procurando todo dia para fazer um match, para ver se tem alguém compatível. tá, Então, se eu coloco lá meu paciente, aí aparece o match. Ah, tem. A Fabiana é compatível. O que vai tá. acontecer? Então, a Fabiana tinha feito o cadastro dela, ela vai ser contatada, aí vão entrar em contato por telefone, perguntar, olha, Fabiana, apareceu um paciente que pode ser compatível com você, você confirma a sua vontade de doar, aí se você fala, ok, então eles pedem para você voltar e fazer uma tipagem mais detalhada, um exame mais detalhado para ver se existe mesmo essa compatibilidade. E se existir mesmo, se você for compatível mesmo com esse paciente, Ah, então você vai ser encaminhada para um médico que vai primeiro te avaliar fisicamente, fazer os exames, ver se você não tem nenhuma doença, se você está bem para ser doador. E daí ele te explica, assim, tem duas formas de doar a medula. A gente pode doar a medula, uma forma seria colhendo diretamente do osso, então colher da bacia, da parte tá. posterior da bacia. Tá? Esse jeito de doar, colhendo da bacia, para não ter dor, a pessoa recebe anestesia. Então, ela vai para o centro cirúrgico, ela passa um dia no hospital. Ela vai para o centro cirúrgico, lá ela recebe anestesia para não ter dor, e é colocada uma agulha e com seringa, vão puxando, fazendo uma Mas punção, tá, na é tipo bacia. uma sedação? É tipo uma anestesia de endoscopia, assim? É tipo uma sedação que a pessoa recebe? Tipo uma É uma sedação, não é uma anestesia. anestesia Mas geral, é não é? uma, olha, hoje em dia essas anestesias, elas têm muita segurança, sabe? Os É. anestesistas trabalham até com mais segurança com essa anestesia do que com peridural, que antigamente fazia mais, né? Aham, Então, aham. é um procedimento que é simples, mas é feito em centro cirúrgico porque precisa ser anestesiado. Tá. Então, a pessoa vai e lá vão coletar com agulha e com seringa, mas vão tirar uma quantidade de dentro do osso, da bacia, que corresponde mais ou menos a uma bolsa de sangue. Tá. Tá? Então, ele vai receber, vão aspirar bastante, né? Porque tem que tirar essa quantidade, e ele vai receber algumas picadas na bacia. Aham. Isso, daí no dia seguinte a pessoa vai para casa e ela fica mais ou menos durante a primeira semana sentindo assim como se ela tivesse levado um tombo, ou como se ela tivesse levado uma pancada num Tá. jogo de futebol. É uma coisa que assim dói, mas não dói uma coisa que te impossibilite de andar, de nada, mas fica dolorido por uma semana. Isso é o que os pacientes falam na maioria das vezes. Tá. Então, essa é uma forma de doar. A outra forma de doar é a gente colher da veia do doador e filtrar só as células mãe do sangue. Como a gente consegue fazer isso? A gente pega o doador e dá um medicamento que estimula muito a produção do sangue. Então, aquelas células que estão dentro do osso, que são as células mãe, as células jovens, elas vão passar para as veias. E daí, a gente vai filtrar o sangue e tirar só as células progenitoras, por um Uhum. processo que chama aférese. Eu não sei se você conhece doação de plaquetas, você já viu? Não, nunca vi. Não. Quando você vai no banco de sangue, você pode doar sangue, doar glóbulos vermelhos, que é Aham. o que é o mais comum, mas você pode doar plaqueta. A Tá. plaqueta é a partezinha, uma partezinha menor do sangue, né? Uma parte que ajuda a fazer o coágulo, que ajuda Tá. a parar sangramento. E quando você doa a plaqueta, é um filtro. Então você vai, eles vão pegar a sua veia, do mesmo jeito como se fosse uma doação de sangue, só que o seu sangue passa por uma máquina e Entendi. depois volta para você. Então, ele é filtrado e tiram só a plaqueta. Podem Tá. fazer doação de plaqueta, mas também podem fazer isso tirando só as células mãe. Tá. Então, E esse aí, material, por exemplo, doutora, ele não pode ser, ele não pode ficar ali como o sangue fica. Ele é um material que você precisa tirar ele só nesse momento. Por que tirado nesse momento? Por que já não existe um banco, vamos dizer, como existe um banco de sangue? Não existe assim um banco de medula onde já fique ali já quando a fica pessoa. congelado. Hã? Esse é um raciocínio que é interessante. Por que não existe? É assim, porque, na verdade, eu preciso ter a compatibilidade.
né? Não adianta eu ir lá doar se não tiver nenhum paciente que precise da minha medula. Mas nunca vai aparecer a quantidade de pessoas que aparecem, não é grande assim? Não, não. Então, a chance da gente achar alguém igual, com a mesma genética, com a mesma compatibilidade na população, em Ah, média, é de 1 para 100 mil. Então, quanto? é muito Desculpa, difícil. falhou, doutora. 1 para 100 mil, em média. Nossa! Tá? É muito variável, depende muito da nossa genética. Como isso é uma coisa herdada, se Ah, eu tiver uma genética muito miscigenada, como é comum no Brasil, pode ser muito difícil achar uma pessoa na população que tenha a mesma tipagem que eu. Tá? Então, não tá. adianta eu congelar 100 mil amostras para achar um compatível. O que a Entendi. gente faz é ter no banco de dados as tipagens, e daí, quando aparecer alguém compatível, chamar e doar. Tá? Tá. Mas aí, então, seriam essas duas formas que a gente pode fazer para Aham. doar um A doador medula. voluntário, né? Para doar a medula. Agora, tem outros tipos de doador. Eu falei para você que a gente chama de doadores alternativos, porque tem uma outra coisa que é feita e que foi muito assim, teve um boom e agora a gente está meio que abandonando, que era Ah. congelar sangue de cordão. Não sei se você já ouviu falar do Já ouvi, cordão eu ia umbilical. perguntar isso para a senhora. E É aí, verdade, tinha uma época que estava uma moda, né? As pessoas congelando o isso. cordão umbilical, né? Teve um boom de É. congelamento de cordão e tal, e a gente achava que isso ia ser sensacional. Então, eu vou te explicar como é que era a ideia dessa história, né? Foi visto que dentro do sangue de cordão, aquelas células são muito jovens, muito imaturas, e que elas podem regenerar a medula. Então, lá dentro tem muita célula progenitora, tá? Tá. É bastante rico. Então, começaram a pensar, bom, a gente pode usar esse sangue, então, para o transplante. Ok, só que tem alguns problemas. O quê? O problema é que a quantidade não é muita. Sempre dá. Uma quantidade de 70 ml já era muito boa, é pouquinho. Então, normalmente, esse sangue só servia para transplantar criança. Já começava Tá. assim, porque tem uma coisa de ver a quantidade de células que você vai infundir tem relação com o peso da pessoa. Então, aquela Hum, quantidade dava para transplantar criança, não dava para usar para adulto. Já começava aí. A tá. outra questão é em relação, assim, o cordão, ele fica congelado. Aí você pode ir lá e tirar ele quando chegar alguém compatível e usar. Bacana isso, você ficar congelado. Só que você tem um custo muito alto para manter um banco de cordão umbilical. E você tem que ter aquilo muito bem padronizado para você coletar direito, para ter um volume Tá. certo, para estar bem cuidado, tudo mais, né? Aham. E teve assim, uma época em que a gente achou que a gente ia usar muito esse cordão e que o Brasil desenvolveu essas unidades de cordão, de banco de sangue de cordão em vários lugares. E daí o que foi se verificando é que, na prática, era muito pequeno a aplicação dos Porque, por cordões, sabe? exemplo, pode ser que eu esteja falando uma coisa absurda, mas como eu sou leiga, me sinto à vontade para perguntar mesmo para a Fale à senhora. vontade, Por lógico, exemplo, não lógico. daria para, já que se usa muito pouco, né? Porque a quantidade é pouca mesmo, não dá para usar. Por exemplo, achei um cordão umbilical, né? Que tem ali uma tipagem compatível com a minha que eu preciso e tal. Eu vou lá, pego o necessário que tem nesse cordão para fazer isso. E dá para pegar outra parte de outra pessoa que seja compatível? Existe isso? Pegar de duas fontes diferentes ou Ó, até não? que você Ou não? tem ideias, até que você tem ideias ótimas. Você tem boas ideias. Sim, dá para fazer sim. A gente chegou a fazer muito sangue com 2 cordões, muito transplante com 2 cordões. Então, tem alguns centros que se especializaram até em usar 2 cordões. E tem também gente que usa a medula e o cordão para dar um Tá, reforço, entendeu? Mas ele começou a ser uma coisa colateral, assim, usada como adjunto, não ficar mais sendo usado sozinho o cordão, entendi. tá? Principalmente por isso, porque a aplicação dele na prática era muito pequena. Era muito pequena. E também, assim, é bastante difícil o processo, porque a mãe, ela tem que, antes da gestação, ela tem que fazer um acompanhamento, ela tem que fazer um monte de exames, e depois que nasce o bebê, ela tem que continuar acompanhando, porque você tem que ter certeza que aquele bebê não teve nenhuma doença.
para poder usar o cordão. Então, Entendi. é um processo complicado também, sabe? Não é tão simples assim. Então, acabou que hoje em dia a gente passa, se não é um irmão compatível, a gente vai para o registro de doadores. E se a Tá. gente não tem no registro de doadores, atualmente tem uma outra modalidade de transplante que começou a ser feita, que é aceitar como doador uma pessoa que tenha só 50% da informação. Congelou para mim a imagem da doutora. Para vocês também ou é só para mim que congelou? Digam para mim aqui. Ai, acho que voltou. Acho que voltou agora, doutora. Voltou agora. Legal. Tá. Então, eu estava falando que, assim, hoje a gente usa um transplante que chama haploidêntico, porque é aceitar um doador com metade da compatibilidade. Tá, Então, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, pode ser um filho. Aí, praticamente todo mundo tem doador. Tá? tá. E esse tipo de transplante que está sendo desenvolvido ultimamente, assim, é recente que a gente está incluindo, ele está mostrando bons resultados. Ele não chega a se equiparar a um irmão compatível, ele ainda não é igual aos Tá. resultados que a gente tem nos outros transplantes, mas cada vez estão melhorando mais os resultados. Então, o transplante haploidêntico, ele acaba dando possibilidade de tratamento para muitas pessoas que não conseguiam antes, que não tinham doador. E Tá. aí todo mundo agora, assim, praticamente todo mundo vai ter alguma forma de doador. Pode não ser o ideal, mas alguma coisa tem. Então, e quando a senhora fala não é o ideal, por que que não é o ideal? Assim, o que que pode O ser que de que é o ruim problema? nisso? Vai, é. Tô te achando ótima. Eu acho que você podia entrar para o ramo da ciência, viu? Você está Eu, muito bom, boa. você sabe que eu tô falando, falei para eles aqui no começo que eu tô fazendo a minha terceira formação lá na Unisa, inclusive em psicologia, né? Eu sou jornalista, na verdade, mas é Nossa, jornalista, eu sou muito curiosa, né? Eu acho que é isso, eu gosto tanto de é, estudar que eu sou muito ouvinte, eu fico realmente ouvindo para aprender mais, né? Por isso que eu tô dizendo, desculpa as perguntas, mas eu tô ali. e daí você vai tendo as ideias É, de como fazer. Então, qual é o problema? Assim, a compatibilidade a condição para pegar um transplante, para ele dar certo, é você ter um doador compatível. Então, a gente tá, faz o transplante. Se você não tem essa compatibilidade, você vai ter uma rejeição, tá? E mesmo quando você busca uma boa compatibilidade, você tem uma resposta do organismo que é assim, vou explicar primeiro o que a gente faz para o paciente, tá? Para você transplantar, você tem que preparar o paciente. Você faz radioterapia, quimioterapia em dose alta e destrói toda a produção do sangue dele. Então, ele para de produzir glóbulos brancos, para de produzir os glóbulos vermelhos e plaquetas. Ele deixa de ter a sua própria defesa. então E daí, ele baixa a imunidade, né? Você baixou a total, imunidade. total. Ele fica com zero de imunidade. Ele não tem como se defender. Então, esse período, que é o período em que ele vai receber uma nova medula, ele está completamente exposto mesmo. Ele recebe uma terapia de suporte com antibióticos, profiláticos. Ele vai estar num quarto que tem filtro para não entrar É bactéria. por isso que Ele ele vai estar fica isolado. isolado, né? Ele fica isolado sem E, receber ninguém durante esse tempo, né? Para não ter contato, não ter perigo de pegar nada, nenhuma infecção, nem nada, né? exatamente. E aí, então, ele está totalmente isolado, ele vai receber a nova medula. Mas a nova medula, ela não começa a funcionar imediatamente. Ela tem um tempo, ela tem que pegar. É que nem pensar numa sementinha, uma plantinha que você está colocando um enxerto ali. Você vai ter que esperar aquilo lá pegar, e daí vai ter que crescer e começar a produzir. Então, Tá. demora para a gente ter o sangue funcionando e demora para que ele comece a vir para as veias. Até lá, a pessoa vai viver as custas de transfusão, vai ter que ter esse cuidado todo para prevenir infecções, ela vai precisar de muito suporte. E Uhum. uma das coisas que acontece é, quando começa a pegar, o corpo da pessoa que recebeu pode reconhecer como estranha essa medula que está sendo produzida nova. Então, ela pode agredir ainda a medula e causar uma coisa que chama doença enxerto contra hospedeiro. Então, a gente tenta evitar essa doença ou Tá. minimizar procurando
um doador mais compatível possível. Entendi, entendi. Tá? Tem, entre aspas, uma rejeição, Sim, ele sim, sinaliza como um exatamente. corpo estranho no organismo, né? Como se tivesse Perfeito. perigo, perigo, perigo entendi, e reage a isso, Isso. né? E isso causa uma doença em vários órgãos, é uma doença sistêmica que pode atingir o olho, o pulmão, o intestino, a Então, pele. quer Então, assim, dizer, é uma doença que entendi, entendi. Então, quanto mais compatível for realmente com o doador, né, já tira todos isso, esses melhor o problemas da frente. resultado, melhor a chance de pega e menor a reação do corpo contra essa nova medula. Tem algum risco para o doador? Ok, então assim, sobre o doador, é legal a gente falar o que pode acontecer com o doador. A gente falou de duas formas de doação, né? É, Então, quando a gente vai coletar a medula da bacia, sempre existe algum risco, tudo na vida tem algum risco. Então, a gente pode ter, primeiro, dor no local da punção, que é o mais comum, que tá, de reclamar, de sentir dor no local da punção, e daí já menos frequentemente, né? Precisar de repor sangue, receber transfusão, porque tirou muito sangue. Então, normalmente já se até prepara de você fazer uma doação para você mesmo, né? Se eu vou ser a ah, doadora, reserva uma unidade do meu sangue para se eu precisar, eu posso receber, né? Então você tá, pode ter que receber alguma transfusão, e isso é o mais comum para acontecer. A outra forma de doação tem o seguinte: a gente tem que estimular, né? Eu falei que o doador tem que receber por uns 5 dias antes um medicamento para estimular muito a produção do sangue. tá, Esse medicamento, ele pode dar um sintoma como gripe. É um mal-estar no doador. Isso regride com um analgésico tranquilo. aham, E, e daí, mais o que o mais comum são esses sintomas de dor óssea, de febre, de um pouco de mal-estar, tá, e é o mais frequente de acontecer. tá. E quais as chances da doação ser bem-sucedida, em porcentagem, se a gente puder falar, e do paciente se curar com essa doação, doutora? Então, aí é muito variável, é bem difícil, porque cada doente tem um prognóstico diferente, uma história diferente, uma situação diferente. Então, Tá, é bem complicado você tentar falar, colocar todo mundo num pacote e falar, olha, entendi, qual é a entendi. chance? É muito variável. Então, tem pacientes gravíssimos que estão com doença refratária, que não conseguiram controlar a doença, que já passaram por muita quimioterapia, que vão ter poucas chances no transplante, e tem pacientes que vão ter chances excelentes, assim, maravilhosas, que são pacientes que vão ser transplantados rápido, que não tiveram muitas complicações. Então, aí varia muito, é muito difícil falar. Né? Mas, é Tá, óbvio, assim, são doenças muito graves, todas, né? Então, tem uma mortalidade que é variável, mas tem uma mortalidade nesse procedimento. tá. E o que a senhora acha que falta, por exemplo, para conscientização, né, de as pessoas doarem, mas serem doadores de medula óssea? Porque me parece um trabalho super interessante também para ser feito e falado entre as famílias, né? Entre pessoas da família, porque eu não sabia, aprendi muito hoje, aliás, muito obrigada, aprendi muito hoje aqui, e me parece que o melhor doador são os irmãos, então nada como lá ter conversas, como a gente tem conversas sobre vários assuntos importantes na vida, ter né, ter um tipo de conversa desse num almoço, dá para até antes disso acontecer, né? Porque é importante isso, né? Porque se é tão importante o irmão fazer essa doação, porque tem mais chances de compatibilidade, eu acho que tudo que a gente fala, né, doutora? Tudo que a gente fala nunca é demais. É importante colocar todos os assuntos ali, né, para serem discutidos, né? Olha, é verdade isso que você está falando, assim, há muita falta de informação mesmo, as pessoas sabem muito pouco. Então, acho que um papel aqui dos alunos também que estão ouvindo, É, a gente tem esse papel de educar a sociedade. Então, assim, eu acho muito importante, o jornalista também, né? E a gente na área da saúde, acho que é uma das responsabilidades do médico mesmo, de passar essa informação, de educar a sociedade para que ela possa contribuir. Então, essa é a primeira coisa, né? A informação.
É. Uma coisa muito importante que é legal a gente falar é que quando você faz o seu cadastro lá de doador, um dos fatores que a gente vê que é importantíssimo é que a família seja avisada de que você se cadastrou como doador. Aconteceu Tá. muitas vezes de eu ser chamada, porque assim, um jovem se cadastrou como doador, e daí, na hora que ele é chamado para doar, a mãe não sabia. E a mãe fala assim: ah, imagina, você não vai para o hospital, tá louco? Não vai para o hospital. Porque Ah, ela leva um susto, né? Se ela não foi avisada, ela não está preparada para aquilo, ela reage negativamente, às vezes aham, protegendo o filho. claro, Então, claro. isso acontece muito em família. Quando você se cadastra, é muito importante que você fale para sua família. Conte o que você fez, por que se cadastrou, Tá. explique que é simples. Se você for chamado para doar mesmo, a sua família já não vai estar armada contra isso, né? Não vai ter É. uma resposta negativa. Então, isso é fundamental. Explicar Aham. para sua família que você se cadastrou e o que é a doação e desmistificar essas coisas que todo mundo tem medo para não ter uma resistência familiar, que é muito difícil encarar a família com medo e tal, fica difícil. Então, é uma Claro. coisa boa conversar com a família. E a outra coisa importante é você também lembrar de, a cada ano, você atualizar seus dados cadastrais. Você faz Então, um eu tinha uma, cadastro. uma pergunta, me perguntaram exatamente isso. Sou cadastrado como doador, tenho que renovar o meu cadastro? Ele precisa renovar o Se cadastro? você, se você mudou de endereço ou de telefone, lembrar de entrar no site do Redome ou entrar no site da AMIO, que tem a informação de como você faz a sua atualização dos dados cadastrais. Tá, E daí é tranquilo, mas é para poderem te encontrar, porque também não adianta nada você ir lá, colher a amostra, fica lá, e daí não te encontrarem quando for preciso, né? Então é tá. importante lembrar. Outra pergunta aqui que apareceu. Quantas vezes um mesmo doador pode doar? Ok. Então, o sangue ele se regenera. A gente pode doar, a gente não vai ficar sem medula. É diferente de doação de qualquer órgão, né? É porque ali você doa e a medula se recupera, tá? Tá, Então, passando um mês, 2 meses, você já vai estar com a medula produzindo de novo. Não tem problema de você, se por acaso, que é raro você ter mais de uma pessoa compatível com você que aham, precise da doação de medula. Mas é bom saber que não é que você doou uma vez que você não vai poder doar mais. Você pode, se quiser. tá. Onde posso me cadastrar para ser um doador? Dependendo da cidade que você tiver, é normalmente num hemocentro. Você deve consultar o site da AMIO, tem essa informação, o site do Redome. Quais são os hemocentros que fazem cadastro de doador de medula óssea? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, a Santa Casa de São Paulo e a Escola Paulista, a Unifesp, então, na Borges Lagoa. Então, tem os dois lugares onde você pode fazer o seu cadastro. Tá? Nas outras cidades, você precisa consultar. Tá. E como é que a AMEL trabalha? Como é que a AMEL atua? Conta pra gente, doutora. É, eu estou vendo aqui uma turma da Ania, a Wendy, a Ana Sinira, um monte de gente que está assistindo aqui. Ai, que legal. É, bem legal. Obrigada, pessoal, pela força. Olha, é assim. A gente tem uma associação que é montada para ajudar os pacientes que precisam de transplante e ajudar com que esse programa de transplante funcione da melhor maneira possível. Então, nós temos desde um lado que faz assistência para pacientes, a gente tem uma casa que ajuda as pessoas que vêm de fora, porque no Brasil, a maior parte dos centros dos transplantes está na região, está em São Paulo, né? A maior parte dos Aham. transplantes. Então, muita gente da região norte, que não tem lugar para transplantar, no sul, do nordeste, centro-oeste, tem que vir para cá. E às vezes é muito caro se manter em São Paulo por um período prolongado. Eles têm que Uhum, ficar muito uhum. tempo. Então a gente tem uma casa para receber essas pessoas. Elas vêm Tá. e elas podem ficar hospedadas gratuitamente o tempo que quiserem. E também a gente atende pacientes que passaram pelo transplante, que pararam de trabalhar e precisam de uma ajuda. Uma ajuda de Hum, receber cesta básica, receber benefícios. Então, a gente tem 60 famílias de pacientes e pacientes que hoje em dia recebem mensalmente esses benefícios. E na pandemia, então, máscara, álcool, a gente vai pedindo doação, sei. porque é É. muito importante para eles. Né? Aham.
Então, a gente faz essa parte assistencial com os pacientes. Nós temos um trabalho de divulgar e informar sobre doação de medula óssea e sobre doação de sangue. Os nossos pacientes consomem muito sangue no transplante. Então, a gente tem uma parte de educar para a doação. A gente entende isso como um ato de cidadania, né? É uma forma de se colaborar com a sociedade. Então, a gente tem um programa que vai, agora não está indo, mas que a gente vai em escolas, educar criança. E quando você fala com criança, é genial, assim, porque eles compram isso muito rápido, eles aprendem e incorporam, sabe? E começam a levar para os pais, levar para a família. É muito legal. Então, a gente educa crianças para falar de doação, para virar um doador. E também temos alguns trabalhos que a gente faz para ajudar os centros de transplante em capacitação de pessoal, treinamento. Então, a gente tem toda essa área de atuação, tem site e tem muita informação no site para os alunos aí que quiserem dar uma Então, e fuçada. o site é ameo.org.br, é isso? .br. Isso, isso. Se alguém da Ok. Unisa puder colocar aqui para a gente, seria ótimo. Se alguém da Unisa puder escrever ali, é bacana a gente ter. E também esse registro... Redome. do Registro de doadores de medula óssea. Redome. redome.inca.gov.br. Então, se alguém da Unisa tiver aí puder escrever, mesmo que seja nos comentários, é sempre bom. Mas, enfim, a gente falou ameo.org.br ou redome.inca.gov.br, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Certo, doutora? Certo, isso mesmo, Fabiana. Ótimo. Nossa, foi muito bacana, foi um aprendizado para mim. Eu realmente acredito que a informação nunca é demais. A gente falar sobre os assuntos é sempre muito bom, porque às vezes você não faz certas coisas, ou você tem um preconceito contra certas coisas porque você desconhece. Então, eu acho que quanto mais a gente fala sobre os assuntos, perde o tabu de falar sobre alguns assuntos só quando você precisa, né? Acho que a gente falar sobre, aprender sobre, porque a gente aprende e daqui a pouco a gente está numa mesa onde a gente está passando essa informação para frente, o outro passou para frente. Então, acho que a informação é sempre bem-vinda, né? Principalmente de especialistas como a senhora, né? Sem dúvida é uma informação e é um ato, a doação, que você pode salvar uma vida. Aqui está a Wendy, ó, que está olhando a gente. A Wendy, ela trabalha na AMEO comigo e ela foi transplantada. A Wendy é uma mocinha que conseguiu achar um doador dentro do registro de doadores de medula óssea, fez um transplante e já fazem mais de 5 anos. Agora ela já conseguiu fazer faculdade, se formou, a vida está seguindo. Que legal, que legal. E é uma coisa incrível. Você vê que você pode salvar a vida de alguém, fazendo um gesto que para você é um dia da sua vida, sei lá, é um minuto, você faz uma coisa pontual e aí você vê a pessoa ganhar vida, né? Então, acho que é pensar nisso, sabe? Você pode fazer uma coisa que para você não é tão grande, mas você pode salvar a vida de alguém. É lindo. Não, super. Adorei. Muito obrigada. Muito aprendizado hoje aqui. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho belíssimo de chamar atenção, de defender, de incentivar essa doação de medula óssea. É super realmente importante. Muito obrigada. Então, a senhora acha que faltou alguma coisa? A gente falar de alguma coisa que a senhora gostaria de... Não. Eu só queria deixar aqui aberto para que, se os alunos quiserem participar da AMEO, fazer trabalhos com a gente, estar junto e conhecer o nosso trabalho, nós estamos abertos para receber e eu ficaria muito contente de ter vocês com a gente. E muito obrigada pelo convite mais uma vez, viu, Fabiana? Foi ótima a entrevista, eu agradeço muito ter tido essa possibilidade. Ótimo, obrigada, doutora, super obrigada. Beijo, até qualquer dia. Vou querer te entrevistar mais vezes, que a senhora é ótima, com certeza. Gente, obrigado para quem esteve aqui com a gente. Desculpa, pode se despedir. Eu falei em cima da senhora. Não, eu tô falando, ó, boa noite para todo mundo, foi um prazer. Adorei
a faculdade de volta. Então, obrigada a vocês que acompanharam. Fiquem ligados nas redes todas, né, da Unisa para acompanhar as novidades sempre e seja um doador de medula óssea. Beijo, Isso gente. aí. Tchau. Obrigada. Tchau, Beijo, boa noite. doutora. Beijo, tchau. Beijo.